Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Jesus se preocupa com as suas necessidades. Você tem muitas necessidades físicas, espirituais e materiais. Eu quero dizer que Jesus se preocupa com todas elas. Jesus se preocupa com as suas necessidades físicas, Jesus se preocupa com as suas necessidades espirituais e Jesus se preocupa com as suas necessidades materiais. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 15, versículo de 29 a 37. Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos e mudos, e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando. Eu fico imaginando essa cena, né? O povo ficou admirado quando viu os mudos falando. Os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. Vocês imaginam o que era isso, minha gente? E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Gente, olha o que está acontecendo. Aquele povo está há 3 dias com Jesus. Aquele povo tinha sede da palavra, aquele povo tinha sede de Jesus. E agora Jesus está preocupado porque a comida acabou. Já fazem 3 dias que eles estão aqui comigo, não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Pergunta lógica, básica. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. E alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e o dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Cristo é aquele que, encontrando o enfermo, porque veja, no início do evangelho ele encontra vários enfermos, encontrando o faminto, ele se compadece, ele cura. Então, se a sua necessidade é física, Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado com esse exame que você tem que fazer. Jesus está preocupado com essa doença que você está enfrentando. Jesus está com você, com esse doente que você está cuidando. Ele se compadece. Se compadecer é sofrer com você, é estar com você. Então, quando ele encontra o enfermo, quando ele encontra o faminto, ele se compadece, ele cura. E diante de cada necessidade humana, o que esse evangelho está nos mostrando? Ele estende a mão. A necessidade deste povo é cura, ele estende a mão. A necessidade deste povo é fome de alimento, ele estende a mão divina, não é mão humana, é mão divina para nos saciar. E o que este evangelho ensina? Que em Jesus, todas as nossas carências são supridas. Em Jesus, todas as nossas carências encontram misericórdia.
Em Jesus, todas as nossas carências encontram compaixão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de 25 a 26. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus está falando, não se preocupe. Se eu cuido das aves, eu cuido de você. Você vale mais do que elas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo de 32 a 33. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Jesus sabe das suas necessidades. Mas, olha que bonito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. O que aquele povo estava buscando? Primeiro o alimento do corpo? Não, aquele povo primeiro buscou o reino. E quando você busca o reino, o resto vem em acréscimo. Cuidado para você não trocar essa ordem. Eu sei que você precisa de muita coisa. Eu sei que você precisa de pagar suas contas. Mas cuidado para não inverter a ordem. A ordem é primeiro buscar o reino e o resto vem por acréscimo. Deus sabe do que você precisa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.